Olá, pessoal! Lembra do nosso risquinho? Vamos terminar a pintura dele hoje, vamos ver o passo a passo. Vou começar por esses cabinhos. Vamos começar a finalização desse desenho por esses cabinhos. Vou enchendo todos eles com verde pinheiro. Vou pegar um pincelzinho número 6, bem cortado e lixado, para me ajudar a fazer esse acabamento melhor, sem borrar, pegando tinta só de um lado do pincel e fazendo devagarzinho todos esses contornos. Olha só, depois de tudo isso cheio com o verde pinheiro, eu vou pegar um pouquinho de tinta branca só de um lado e vou separar os galinhos. Esses que estão em cima ganhará um pouquinho de branco. Olha só, e principalmente indo para cima da folha. Tá vendo que o galinho ele entra um pouquinho para dentro dessa curvatura que tem nessa folha. Então, eu vou colocar um pouquinho de branco, fazendo essa separação, porque eu vou pintar logo essa parte de trás da folhinha, a parte de dentro dela. Para isso, eu vou pintar também de verde pinheiro, para não emendar tudo isso. Não tinha nenhum problema se eu emendasse as minhas tintas, mas aí em casa, se você de repente emenda esses cabinhos, essa folha, e você tiver dificuldade em separar, em encontrar esses risquinhos, aí você pode estar fazendo assim, do jeito que eu vou fazer agora. Coloquei o branco, tô terminando de colocar o branco para essa parte de fora dos cabinhos. Esse de baixo, eu vou deixar ele sem branco, como se estivesse numa curvatura diferenciada, que não mostrasse o corte do galinho. E aí, olha só, tudo separadinho. Agora, eu vou vir com o verde pinheiro ainda e vou terminar de encher minha folhinha. Vou encher tudo isso. Essa parte aí de cima, essa parte do meio e o pedacinho, um pedacinho bem pequenininho que tem embaixo. Olha só, tá vendo? Agora, estando tudo cheinho, eu vou pegar o verde pântano e vou começar a colocar sombra. Vou deixar isso aí bem mais escurinho. Porque o verde pântano precisa entrar nesse lugar. Olha só, tá um espaço mais fechado, tem esses cabinhos todos que estão passando aí dentro, 3 cabinhos. É óbvio que é uma região de menos luminosidade, então, a gente coloca uma sombra. Poderíamos estar colocando com preto. Olha, isso é uma dobrinha nessa pontinha que eu coloquei o verde pântano também. Poderíamos estar colocando essa sombra com preto, mas como o verde pântano ele tá aparecendo bem, tá escurecendo bem, dando uma boa sombra, vamos colocar com o verde pântano. Caso você não o tenha, você pode estar colocando com preto. E se você não tiver o verde pântano, para fazer essa sombra, como eu disse antes, isolando o desenho, essa sombra que eu fiz em volta com o verde pântano, você pode estar pegando o verde pinheiro, colocando um pouquinho de preto nele para deixar ele mais escurinho e fazendo isso, ou mesmo o verde bandeira, que fica muito bom com um toquezinho de preto nele, para estar fazendo essa sombra. Todas essas sombras que estamos fazendo com o verde pântano, você pode estar fazendo essa substituição. Olha só os cantinhos por onde eu estou distribuindo um pouquinho de verde pântano, escurecendo um pouquinho mais. Essa parte, dando preferência, deixa a sombra na parte mais de baixo dos galinhos. Não coloque demais, para não sumir a tonalidade do verde pinheiro. Se essa tonalidade sumir, vai emendar com essa parte do fundo e vai ficar tudo misturado. Não adianta fazer o fundo e as sombras muito marcadas, tudo junto no mesmo tom, porque pode misturar. Então, leva só um toquezinho de verde pântano, só para dar uma sombra mesmo. Olha só, agora eu vou vir com verde pistache e vou sair colocando as luminosidades da minha folhinha. De certo que eu coloquei o branco para separar os galinhos, mas tudo bem, a minha luminosidade, eu não vou colocá-las para folha com branco. A luminosidade dessa folha será colocada só com o verde pistache. E os cabinhos, consequentemente, também levará o verde pistache. Olha só, a parte de cima
ela tem o privilégio, ela será mais privilegiada com essa tonalidade, ou seja, ela receberá mais luz que essa parte de baixo. Vou colocando, vou espalhando bem. Veja que aquele branquinho que eu coloquei não interfere em nada. Se você quisesse estar colocando passando no lugar desse branco já o verde pistache, tudo bem, mas como eu ia colocar na pontinha dos galinhos o branco, eu já coloquei com ele mesmo. Olha só, pode fazer o contorninho mesmo, deixar a parte de cima, o verde pistache aparecendo bem. Veja que o meu tecido, ele é muito escuro, ele é bem escurinho mesmo, mas a pintura está boa, ela não está assumindo, não está ficando apagada, enfim, uma camada apenas de tinta para esse tecido foi o bastante. Nem sempre é assim. Tem tecido que ele acaba absorvendo muito a tinta e deixando a tonalidade do tecido aparecer mais forte. Se isso acontecer com o tecido que você esteja pintando aí em sua casa, não tem problema. É só você passar uma camada da sua tinta, deixar secar bem e voltar a pintar, colocar outra camada em cima. Se você não deixar essa tinta secar bem, ela vai ficar soltando um pouco. Eu sou meio chatinha, não gosto de esperar muito, sou meio apressada. Eu acabo tentando pintar tudo de uma vez e às vezes a minha tinta começa a soltar. Quando isso acontece, eu pego um pincel bem macio e tento arrumar um pouquinho. Se der, eu pinto tudo naquele momento. Se não, o jeito é tentar, aliás, esperar mesmo para secar, para continuar a pintura. Veja os pontos que eu saí colocando essa luminosidade com esse verde pistache. Os nossos galinhos estão aparecendo muito bem. Vou reforçar o branco dessa parte do corte dos galinhos. Não precisa deixar totalmente branco, deixe que o tom do verde se misture ao branco, fique um branco esverdeado. Olha só, esse de baixo eu não vou colocar. Agora, para nossa folhinha, eu vou encher logo, vou começar a fazer logo esse pedacinho aí atrás. Eu vou começar pintando essa parte aí, olha, de dentro, com o verde pântano. Olha o quanto eu pintei com verde pântano. Agora, eu vou vir com verde pinheiro e vou terminar essa parte da folhinha. Tá vendo que ele se destaca, ele aparece bem. Tá tudo bem escuro aí, mas o verde pinheiro, ele ainda vai aparecer bem. Vou terminar essa parte, depois eu vou colocar um toque, mas quase nada, de verde pistache. É opcional, se você quiser colocar, você coloca, senão também não vai fazer muita diferença. Vou colocar, gente, só um detalhezinho aí, olha, com verde pinheiro, uma marquinha da continuação dessa folha que vai ficar por baixo dessas flores. Vai aparecer só um pedacinho dela. Isso também é bem opcional. Você coloca se quiser. Feito isso, vamos pintar agora todo o restante de nossa folha. E vou encher tudo isso com verde pinheiro. Vou fazer uma pintura assim bem simples. Agora, com o verde pântano, eu vou fazer umas sombras para esses lugares mais baixinhos. Olha só, eu coloco um excesso de verde pântano e saio puxando de uma forma um tanto triangular. Olha só, a parte de cima fica mais larga e conforme eu vou descendo, vou deixando mais estreitinho. Essa região aí, eu vou escurecer também o cantinho onde fica por baixo desse galinho. Olha essa parte que tá a curva bem baixinha, não é? Que faz essa depressão. Eu vou escurecer da mesma forma, aquela forma um tanto triangular. A parte de cima mais escura e ficando mais estreitinho conforme vai descendo. Esse espaço eu também vou escurecer do mesmo jeito. Nessa hora, você não se preocupe se vai emendar com o tom escuro que tem atrás. Isso não deve ser uma preocupação.
Essa curvatura que tem aí embaixo, eu também vou colocar um pouquinho de verde pântano, puxando para o lado direito. O lado esquerdo não precisa escurecer. Deixe ele mais com um ponto de luminosidade. Embora, como essa folha está assim um tanto dobrada, ela não precisa ter luminosidades tão marcadas. Terá sim, mas apenas com verde pistache e um tanto mais riscado. Vou colocar essa luminosidade, eu vou dizer assim, que vou desenhar os pontos ou encontrar os pontos de luminosidade da minha folha, que serão essas bordas, essas separações aí do cabinho, da parte de dentro da folha. E vou colocar esse verde pistache por todas as bordas da minha folhinha e também pelo centro, essa parte assim mais central. Olha como eu estou fazendo o meu movimento. Estou deixando ele tipo um pouco levemente riscadinho, dando movimento à minha folha, dando volume para essa região e puxando sempre o meu pincel no sentido de nervuras, embora eu não vá colocar nervuras bem definidas por aí. Vai ter só essa parte mais escurinha que dá a ideia, mas que não será nervuras mesmo desenhadas. Olha as regiões por onde eu estou começando a colocar a luminosidade, vou reforçar ainda mais essa luminosidade. Não vou deixar excessos, brilhos, luz muito forte, não vou. Vou colocar apenas luminosidade para ela. As bordas eu vou fazer daquele mesmo jeito. De preferência, deixando as bordas um tanto irregular, tá vendo? E puxando essa tinta, deixando um pouco riscada. Ou seja, eu vou colocar um excesso para a pontinha dessas folhas e depois eu vou puxando essa tinta, olha lá, excesso, e depois eu puxo a tinta. Quando eu vou puxando, deixando riscado. Eu não vou alisando demais essa tinta, emendando ela demais. Tem essas depressões, deixe-as mais escura mesmo. E a parte que está mais acima, mais afora, você coloca essa luminosidade com verde pistache. Sempre deixando bem marcado as bordas. Depois, se for o caso, a gente vai reforçar isso aí. Se apagar um pouco. Observe que eu poderia ter pintado primeiro os copos de leite, tá pintando essa folha por último. Eu dei preferência a fazer assim, mas é bem opcional. Essa parte aí embaixo, onde a gente pintou um pedacinho da parte de dentro, do lado de lá da folhinha, olha. Tá vendo? Que a gente pintou com o verde pântano e o pinheiro. Ele fica bem separadinho com essa porção de verde pistache que estamos colocando. Se você quiser, você pode fazer isso. Colocar uns toquezinhos de verde pistache na parte de lá também. Mas bem pouquinho, tá? Não coloque muito. E para essa região central, olha o que estou fazendo. Peguei um pincelzinho maior, eu estava usando o pincel número 4, cortado e lixado. Agora eu estou com o pincel número 10, também cortado e lixado, estou acrescentando verde pistache. Estou colocando ele e puxando assim bem tranquilo. Você pode deixar um tanto riscado isso aí. A ideia é que você traga mais luminosidade, mas não deixe brilho, não deixe excesso. Não é um ponto que cai muita luz, então a gente não precisa sair deixando brilho. As pontinhas, você pode até reforçar esse verde pistache sempre daquela forma, puxando, deixando um tanto riscadinho, tá? Já troquei meu pincelzinho para o número 6. Estou passando mais um pouquinho de verde pântano nessa parte embaixo, puxando um tanto riscado. Veja que não tem riscos como nervura, aquele risco muito forte, muito marcado, mas que, no entanto, fica um pouco riscado o desenho, a pintura dessa folha.
Pro copo de leite, eu vou encher primeiro essa parte aí de baixo com o branco. Vou começar colocando, veja que eu não enchi de tudo, eu deixei as bordas um pouquinho só sombreadas, só esfumaçado o branco. Agora eu vou pegar o verde pinheiro, vou colocar por essa região embaixo e vou puxando, vou misturando esse verde pinheiro ao branco, do mesmo jeito que a gente fez no botãozinho. A gente vai manchar esse branco, pode crescer um pouco esse verde pinheiro, não se preocupe, vai ficar bom. Olha só. Ele vai ficando bem suave. Se tiver um pouquinho difícil de emendar, pega mais um pouquinho de branco e vai juntando com o verde pinheiro, que o objetivo é deixar esverdeado esse branco por essa parte de baixo. Nesse encontro da folha com a parte de baixo aí da flor, deixe mais escurinho o verde pinheiro, deixe ele aparecer mais. Conforme você vai subindo, deixe aparecer mais o branco. Olha só, basicamente se emendou isso aí, não foi? Ficou bem pouco separado, vamos assim dizer, bem unido. Então, eu vou pegar mais uma porção de verde pistache e vou puxar para cima da minha folhinha. Vou colocar esse verde pistache de forma também irregular, da mesma forma que pintei antes, e vou puxar ele riscando, do mesmo jeitinho, não muda nada. Agora, eu vou pegar a cinza lunar e vou passando por essas regiões de sombra aí em cima. Essa é a sombra que está sendo causada por conta desse outro ou dessa outra flor que está aí. Dessa dobrinha, dessa flor. Veja que vai ficando bem suave. E quando não quer se emendar bem a tinta, que é normal de acontecer, pega um pouquinho mais de branco, que você vai conseguir emendar isso aí direitinho. A tinta se permite mais. Você pode estar pegando um pouquinho mais de branco ou até mesmo um pouquinho de clareador de tinta para tecido. Eu gosto de pegar o próprio branco, de trabalhar com as cores que ali eu estou pintando. Vou deixando o mais escurinho que der, com esse cinza lunar, principalmente o encontro dessas duas flores. E para essa parte aí onde tem menos luminosidade, eu vou colocar um pouquinho de preto, ou seja, aquela parte mais profunda, aquela sombra mais profunda. Eu vou colocar um toquezinho aí de preto e vou unir esses três tons, branco, cinza lunar e preto. Vou passar mais branco aí embaixo como luminosidade, tendo cuidado de não crescer ele demais, para não apagar o verde, não apagar o cinza lunar, nem o preto. Deixar os pontos de sombra mais escuros. E essa região aí central, mais aberta, deixar com mais luminosidade mesmo. Olha só o ponto onde eu estou reforçando o meu branco. E esse pincelzinho que eu estou usando é um pincel escolar, aqueles pincelzinhos bem de pelinhos bem macios. Vou encher agora essa parte de cima toda com branco. Vou encher isso tudo e vou colocar a minha primeira sombra. A minha primeira sombra, olha só, vou acender o risquinho que eu ainda tô vendo, mas eu vou acender para que fique mais visível aí para você. Vou passar o grafite. Agora tá mais visível para você aí em casa. E vou começar a colocar a minha primeira sombra, que será o cinza lunar. Vou colocar esse cinza e vou deixar isso aí secando um pouco. Enquanto seca um pouquinho, eu vou fazer a outra florzinha. Mas observa os pontos por onde eu estou passando cinza lunar. Para essa região, eu passei tanto para a dobrinha, mais forte, quanto para cima da flor, mais suave, o cinza lunar. Essa parte aí, eu vou passar também ele, puxando pela parte de fora, a borda. Olha só. Vou passar na parte de dentro, para dar profundidade a isso aí. Vamos deixar isso aí bem escurinho, mais escurinho que der, a região mais profunda da nossa flor.
Se a gente deixa com pouca sombra, dá a impressão de estar muito raso, muito superficial, fica estranho. A gente precisa escurecer esse cantinho e escurecer bem. Olha que eu vou marcando tudo isso aí com o meu cinza. Se você não tiver o cinza lunar, usa ou cinza chumbo, aquele que você tiver. Se você não tiver nenhum deles, use preto. Lembrando que o preto é muito forte e você vai ter que pegar uma porção minúscula para ir passando aí. Vou encher essa outra flor toda com branco. Vou passar o grafite novamente, marcando mais os risquinhos para que você possa também visualizar aí na sua casa. E vamos começar a colocar o verde pinheiro, nessa parte do cabinho com o encontro da flor. Veja que aí embaixo aparece até um pouquinho, um pedacinho bem pequenininho dele. E daí, a gente vai puxar esse verde da mesma forma que fizemos no botão e na outra florzinha, espalhando ele para cima da flor, misturando o verde ao branco. Observe que tá mais manchando do que se unindo essa tinta. Então, eu pego um pouquinho de branco e ela me ajuda a se misturar bem melhor. Tá vendo como as tintas se permitem ser emendadas melhor quando a gente pega um pouquinho do branco com um pouquinho do verde? Você pode deixar assim bem suave, ou você pode ir reforçando, pegando sempre um pouquinho mais de verde para que vá ficando mais escurinho, para que vá ficando mais esverdeado essa parte da florzinha. Não se preocupe se basicamente, se emendar esse encontro da flor com a folha. Você pode fazer aquele mesmo processo. Depois de sair, tá pronto, você pode pegar um pouquinho de verde pistache e reforçar a luminosidade da folha. Vou colocar aí também um pouquinho de verde pântano, para dar uma sombra, uma profundidade maior para essa região. Vou arredondar esse encontro de cabinho com a flor, usando o verde pântano, da mesma forma que nós fizemos com o cabinho e a parte do encontro com o botão, que foi mostrado no primeiro vídeo. Olha só, ficou já uma sombra aí bem marcada. Essa curvatura, ela é voltada para cima, logo a gente não precisa deixar ela tão escura. Vou passar aí o cinza lunar, vou colocar até um toquezinho de preto depois, mas nada muito forte. Isso aí é o cinza lunar, eu não limpei meu pincel, não lavei para tirar o verde dele. Observe que a tinta tá mais soltando do que se emendando. Então, eu busquei a ajuda de um pouquinho de branco. Esse é um pincelzinho escolar. As pessoas costumam me perguntar a marca desse pincel. Olha, esse pincelzinho meu, a marca é Léo e Léo. Ele é um número 6. E eu tenho ele cortadinho. Os pelinhos dele não tá assim inteiro, não. Cortei um pouco. Tô espalhando o cinza lunar. Veja que agora ele tá se unindo bem. Tá me permitindo fazer uma boa sombra. E vou fazer sombra também para essa parte de cima da dobrinha. E para a parte de dentro, ou seja, sombras que se encontram. Mas não se preocupe, pode colocar, que depois a gente vai separar isso direitinho. Olha aqui a parte de cima quer soltar a tinta, tá vendo? É aquela hora que eu pego um pouquinho de branco que me ajuda a misturar melhor. Ou então, espera secar um pouco que você consegue fazer. Essa região aí eu vou também escurecer com cinza lunar. Veja que eu coloquei uma boa quantidade. E agora eu vou esfumaçar esse cinza lunar. Peguei um pouquinho de branco para fazer esse processo. E veja que vai precisar reforçar um pouquinho mais o cinza. Você pode fazer agora ou depois quando secar mais um pouquinho. Olha o toquezinho de preto que eu coloquei aí. Bem pouquinho. Pincelzinho bem macio.
Nessa parte aí embaixo, o preto ele já pode aparecer bem melhor. É uma região que tem uma curvatura bem marcada, então, de fato, pode levar uma sombra mais marcadinha mesmo, um preto mais forte. Observe que eu coloquei o branco para conseguir unir melhor esse preto, que ele não estava segurando, ele estava muito manchado. E com um toquezinho de branco, ele se permite emendar melhor. Olha só onde eu tô colocando preto, bem pouquinho. Não precisa de muito preto por essa região. Veja que entortou um pouquinho o meu risco, mas não tem problema. Quando a gente vier colocar a luminosidade dessa florzinha, que a gente vai passar uma camada de branco aí, ela vai ficar, a gente pode corrigir isso aí, vai ficar certinho. Por essa parte, eu também vou colocar um pouco de cinza lunar. Essa região aí, olha, pra parte de cima, a parte de baixo não. Tudo isso eu tô fazendo com um pincelzinho escolar, aquele bem macio. Peguei agora um pouquinho de branco para emendar melhor esse cinza. E vamos agora colocar o nosso branco, a nossa luminosidade. Eu tô fazendo isso com um pincelzinho pelo de Marta, bem cortado e lixado. Ele tá bem acabadinho, que ele foi usado em tela por muito tempo. E ele ficou bem lixado, assim, vamos dizer. Não fui eu que cortei, que lixei, mas ele por si foi ficando assim. Olha a região onde eu tô colocando o branco. Essa parte aí, essa curvatura, chegou a hora da gente sair corrigindo as imperfeições que a gente vai fazendo, que o risco tenha. Misturando bem esse branco, as tintas que já estão aí, procurando não sumir com as tonalidades de sombra que colocamos. A gente vai unir essas tintas, mas sem sumir o preto, o verde pinheiro, o cinza lunar, enfim. Essas tonalidades saímos usando para fazer as sombras do nosso desenho. Olha só, vamos passar por toda essa região. Veja que a gente percebe agora o branco, essa parte central, um pouquinho mais escuro, não é? Ele aderiu um pouquinho à tonalidade do tecido. Então, não tem problema. Do jeito que a gente vai clarear as bordas da nossa flor, a gente puxa também esse branco um pouquinho para o centro. Para essa região que tá mais manchada, mais escurinha. Vai em movimentos circulares, vai tentando unir bem esse branco, as que já estava aí pintado, e melhorando, clareando mais essa parte que ficou um pouco manchada. Esse cantinho aí é um cantinho delicado, a gente tem que ter cuidado para não sumir com o cinza que tá aí. Essa parte, a parte de cima ganha luminosidade, a parte de baixo precisa ficar com essa sombra de cinza lunar. E assim nós vamos colocando toda a luminosidade da nossa flor. Veja que ela vai ficando realmente bem esbranquiçada. Para essa pontinha aí embaixo, eu vou colocar o sépia, deixar um pouquinho seco. E esse sépia, ele vai sumindo para cima do branco. Veja que eu peguei um toquezinho de branco para emendar melhor ele vai ficando um toquezinho amarelado, com a pontinha no tom bem sépia mesmo. Essa região aí, olha, eu vou passar com o meu pincelzinho macio escolar, o branco fazendo um contorno. Mostrando essa parte que vai para trás dessa dobrinha aí. Um contorno bem delicado. Você pode estar fazendo ele com o pincel zero. E deixa esse branco assim bem marcado mesmo. Você não precisa unir ele ao cinza nem de cima, ou seja, nem de dentro da flor, nem da parte de fora dela. Olha por onde eu tô puxando mais branco, suavizando. E dessa forma, a gente vai ficando essa nossa primeira flor. Vou colocar as luminosidades dessa região.
puxando o branco um pouquinho para cobrir essa marca do tecido, da tonalidade do tecido que está ainda aparecendo. Se você quiser, você pode deixar essa primeira mão, vamos assim dizer, de tinta secar bem, para você pintar novamente, tá? Com o branco, aí você vai colocar as sombras, as luzes, o que precisar. Eu gosto de pintar logo de vez, eu não gosto de ficar esperando secar para voltar com o desenho, não. Acho que sou meio apressada, eu gosto de fazer logo de vez. Para esse outro, eu vou colocar logo o amarelo desse centro, porque eu quero aproveitar esse amarelinho por aí em volta, pouco dele, não quero deixar esse centro muito amarelado. Mas quero aproveitar um pouco dessa tonalidade amarela desse pistilo dela, né? Olha só, coloquei o amarelo, agora eu vim com o branco, esse é o pincel número 10, cortado, lixado, para me ajudar a emendar melhor essa tinta. Veja que ficou um tom amarelado, mas, no entanto, não ficou aquele amarelo muito forte. Tô espalhando já o branco por toda parte, veja que a tonalidade do tecido tava aparecendo um pouco. Vou puxar também esse cinza lunar. Observe que ficou um toquezinho amarelado, mas que muito suave, essa é a ideia. Se você estiver usando um tecido branco para pintar, pode usar essas mesmas cores, tá bem? A única coisa que muda um pouquinho, como eu disse no outro vídeo, é a sombra. Porque o verde pântano, ele vai pedir um pouquinho de branco, de um verde mais clarinho, para fazer o acabamento dele, a parte que se afasta mais do desenho. Mas fora isso, todo o restante você pode estar pintando com essas mesmas tonalidades. Veja que as sombras do meu copo de leite já estão aparecendo bem. Escureci um pouquinho aquela parte e vou, olha, colocar um pouco de preto para essa dobrinha. Misturar ele ao branco, deixar mais marcada essa sombra aí em cima. Vou colocar um pouquinho de preto também por essa parte de dentro, para deixar mais profundo, deixar uma sombra mais profunda. Lembrando que se a gente não dá profundidade a esse tipo de flor, fica algo estranho. A gente precisa deixar uma sombra bem marcada por essa região. Esse cantinho aí, vou distribuir ainda mais preto, vou colocando e vou emendando com a mão bem suave para essa tinta não ir soltando. Porque tá bem úmido isso aí, tem bastante tinta já por essa região. Como eu disse, se você tiver paciência de deixar secar para voltar a pintar depois, pode lhe ajudar mais. Mas a pintura ainda será dessa mesma forma. Vou misturando isso aí bem, veja que tá bem marcadinho aí em cima, mas eu vou melhorar subindo um pouquinho mais esse preto. Eu não vou descer o branco, eu vou subir um pouco mais o preto. E vou esfumaçar ele por aí por cima, para que ele saia, para que saia essa marquinha que tá aí. Vou fazer quase que um contorno, olha. Um contorno que se espalha um pouquinho com o preto aí em volta. Veja que já tá bem profundo essa região. É aquele copo de leite bem básico que as pessoas costumam muito pintar. Não tem muita sombra, muito trabalho de sombra, de luz, muitos tons. Ele é bem simplesinho. Vou encher novamente isso aí com amarelo ouro. Vou colocando com as batidinhas para que vá ficando um tanto saliente, não fique uma pintura muito lisa, pouca tinta, vamos assim dizer. E vou colocar um pouquinho de cerâmica aí embaixo. Vou subir essa cerâmica mais pela parte de cima, uma vez que ela tá mais próxima a essa curvatura que tem aí, essa dobrinha da flor. E vou colocar isso com umas batidinhas. Vou colocar um toquezinho de branco também, só como um brilhinho. São uns pinguinhos mesmo.
Não é pintar, é só umas batidinhas, os pinguinhos bem pequenininhos, que você pode estar colocando até com o pincel número 0, que fica bom. Essa parte aí, eu vou fazer aquele contorninho, do mesmo jeito que eu fiz na outra flor. Contorninho que vai lá pra pontinha, vai unir essa parte de cima com essa parte de trás, essa dobrinha, essa parte de cima, não é? Olha só, vou colocando uma porção de branco, aí deixando uma luminosidade bem marcada. Essa pontinha eu vou deixar ela toda branquinha mesmo, eu não vou colocar o sépia pra ela. Vou fazer ela bem fininha, com o branco. E vou colocar luminosidade para minha flor por todas as suas bordas, igual foi feita na outra. A gente pode puxar também um pouquinho para cima dela, mas só se você quiser. Fica bem a seu critério, também depende muito do tecido que você estiver usando. Se o tecido ficar aparecendo a tonalidade dele bem marcada, então você puxa mais branco aí, deixa mais luminosidade. Se não, pode deixar mais suave o branco mesmo, só reforce as bordas. Bom, gente, o nosso desenho, olha, ele vai ficando assim. A primeira parte está disponível no canal, os riscos estão disponíveis tanto no meu Facebook, nas fotos do meu Facebook, quanto no Instagram. Se você não conseguir, você quiser, pode estar me pedindo também pelo WhatsApp, vou deixar meu número na descrição desse vídeo. E vou terminar a nossa florzinha colocando, olha, luminosidade por essa região aí de cima também. Do mesmo jeito que fiz do outro lado. Esse desenho, ele é para uma barrinha, mas eu deixei também outro para pano de prato, um estilo maiorzinho, o mesmo desenho, porém de uma forma maior, que dê para usar com tranquilidade no pano de prato. Esse é um desenho que uma colega nossa tem a intenção de pintar em uma barrinha de uma toalha verde, um verde bem, um tanto diferente desse, mas um verde bem escuro, até bem marcante. Eu espero que fique bom, que eu tenha explicado de forma que dê para você entender, minha linda. E quanto, gente, aquela coisa de cores que as pessoas costumam muito me pedir, eu deixo tudo na descrição do vídeo. Se você vê algum que não tenha, manda uma mensagenzinha para mim que eu coloco, tá bem? Porque realmente tem alguns que ainda não tem. Mas esses mais recentes, todos eles têm o guia de cores. Bom, pessoal, para hoje é isso. Beijos, tchau!